Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje. Vamos falar aí sobre o Hernanes, um atleta que terá sua rescisão contratual nos próximos dias. Ele é um jogador do São Paulo ainda, trabalhou com o Alexandre Pássaro em 2019, é um vascaíno de coração e são fatores aí que de fato facilitam uma possível vinda do Hernanes ao Vasco da Gama. Porém, tem aí alguns contrapontos que podem afastar também o jogador do gigante da colina. A gente vai falar sobre isso, trazer todas as novidades e parece que, enfim, temos uma definição com relação ao atleta. Além disso, vamos falar também sobre a reforma de São Januário. O Vasco trabalhava aí em conjunto com a empresa W Torres e parece que, de fato, ela acabou saindo do papel de investidor principal dessa obra aí da reforma de São Januário. A diretoria do Jorge Salgado fez com que essa empresa não estivesse mais tão junta do projeto da reforma e a gente também vai trazer todos os detalhes, que é algo que preocupa demais o torcedor vascaíno, que anseia aí por ter um novo São Januário. E além dessas, muitas outras novidades, falar sobre João Tavares estreando pelo Vasco da Gama, um novo reforço, sobre situação definida também do Alex Teixeira e muitas outras notícias no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. A sua inscrição é importantíssima para que o nosso canal venha crescer cada vez mais. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ative também o seu sininho de notificação e também, se você curtiu o nosso conteúdo, deixe aí o seu like, o seu comentário com relação ao que você acha do Hernanes. Você acha que seria um bom reforço aqui para o Vasco da Gama? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, trazer aqui as últimas novidades do nosso gigante da colina. E o Vasco ontem que treinou, né, nessa quinta-feira no CT do Almirante, após a partida contra a equipe do Coritiba nessa terça-feira, em que o Vasco acabou empatando por 1-1. O elenco retornou no Rio de Janeiro na quarta, tirou folga e retornou aos treinamentos ontem normalmente ao CT do Almirante. Porém, alguns atletas, a grande maioria que atuou, né, naquela terça-feira contra a equipe do Coritiba, diferentemente dos que ficaram no banco ou entraram na segunda etapa da partida, não estiveram dentro de campo fazendo as atividades físicas normais comandadas pelo Marcelo Cabo. Esses atletas que entraram ali inicialmente foram os titulares, estiveram somente na academia, fazendo um trabalho de recondicionamento físico, de recuperação física, visando, é claro, o jogo de domingo contra a equipe do Náutico. Eles tiveram ali alguns trabalhos táticos com mini-gols, também alguns chutes aos gols, né, com o Vanderlei e o House agarrando ali, já que o Lucão segue na seleção olímpica. E volto a repetir, os titulares estiveram na academia. Hoje terá novamente um treino no CT do Almirante e aí sim os titulares retornam normalmente para treinar. Hoje e amanhã Marcelo Cabo terá o dia aí para de fato tentar ajeitar o esquema tático, visando ganhar a partida contra o Náutico nesse domingo, que é um dos jogos mais importantes do Vasco nessa temporada, já que pode aproximar o Vasco da liderança do campeonato e também colocar o time dentro dos 4 primeiros colocados da segunda divisão. Além disso, também estiveram no CT do Almirante ontem o presidente Jorge Salgado e o diretor de futebol Alexandre Pássaro, dando uma olhada, vendo como está aí o CT, vendo como está o elenco, o desenvolvimento dos jogadores e, é claro, dando uma pressionada no Marcelo Cabo, pois apesar dos resultados positivos, segue ainda sendo pressionado no comando técnico do gigante da colina. Mas vamos lá, né? Falar agora com relação ao Hernanes. Eu falei no início do vídeo sobre a possível chegada do Hernanes, eu venho inclusive trazendo esse assunto nos meus últimos vídeos, ontem pela parte da manhã, pela parte da noite, eu falei sobre isso. O Hernanes, que é um atleta que atualmente está no São Paulo, ele ainda é um jogador do São Paulo, tem contrato com a equipe paulista até o final desse ano, porém por conta do seu alto salário e por não ser utilizado pelo São Paulo, ele busca ali uma rescisão amigável com a equipe paulista e provavelmente nos próximos dias ele estará sendo concretizado. O Hernanes estará rescindido com o São Paulo e ficará livre no mercado. É um atleta que atualmente tem 36 anos, de fato está numa idade muito avançada e provavelmente o próximo clube em que ele vestir a camisa será o último clube de sua carreira. É um atleta com muita qualidade, com passagens aí por grandes equipes do futebol brasileiro e internacional. É claro, São Paulo é uma equipe grande, tem também o Juventus, da Itália, tem Inter de Milão, tem a própria seleção brasileira que também ele teve passagens. É um atleta de extrema qualidade e veste ali a 10 de qualquer time
principalmente se tratando de Vasco da Gama, em que temos ali o Marquinhos Gabriel como o nosso 10, como a mente pensante, como meio armador do nosso elenco. Porém, o Vasco esbarra aí em alguns problemas com relação a essas negociações. Apesar de, é claro, ter o Alexandre Pássaro, diretor executivo que trabalhou com o Hernanes no São Paulo no ano de 2019, alguns problemas são maiores que a facilidade em trazer o atleta. Primeiramente, com relação ao alto salário. Como eu falei, o Hernanes deve atualmente receber algo em torno de R$1 milhão vestindo a camisa do São Paulo. O Vasco não tem nenhuma condições de pagar isso a ele e nem chegar a um valor perto de R$1 milhão. A gente sabe que o teto atual que o Vasco trabalha com relação a salário é algo em torno dos 100, 150 mil reais e não passa disso. Algo que dificulta demais uma vinda do Hernanes ao Gigante da Colina. E outro fator que também pesa é ele querer jogar a Série A. O Hernanes não tem a vontade de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro e não somente ele como outros atletas, algo que vem esbarrando demais para que o Vasco consiga contratar novos jogadores. E por esses dois motivos principais, que no caso é o alto salário e também a vantagem do Hernanes de jogar a Série A e não a Série B, ele provavelmente não virá jogar a camisa do Vasco e todos os fatores aí praticamente inviabilizam a aproximação entre o atleta e o Gigante da Colina. É claro, volto a repetir, a aproximação que ele teve profissional com o Alexandre Pássaro em 2019 no São Paulo, inclusive ontem eu trouxe um vídeo trazendo elogios aí do Alexandre Pássaro ao atleta, podem facilitar, mas é muito difícil da gente ver o Hernanes vestir a camisa do Vasco nessa atual temporada, pois além disso tudo, o histórico de lesão do atleta preocupa. Eu tive essa informação através do canal Atenção Vascaínos, tá passando aí um vídeo das lesões, uma foto, aliás, das lesões que o Hernanes teve no período em que ele jogou pelo São Paulo, ficou muitos jogos aí afastado por conta desses problemas, é um fator que também pesa muito para uma possível contratação. Então o que você acha? Você concorda com uma vinda do Hernani? É difícil, sem dúvida, mas se tratando de Vasco da Gama, tudo pode acontecer. É um jogador de extrema qualidade que para esse atual elenco poderia ajudar demais. E também se tratando de Alex Teixeira, parece que a situação está chegando a uma definição e não será como nós torcedores vascaínos já imaginávamos dentro do Vasco da Gama. O Alex Teixeira estará indo ao Beşiktaş da Turquia, está por detalhes para o clube turco divulgar essa negociação, confirmar aí a contratação do Alex Teixeira, esse mesmo clube que atualmente joga o Souza, amigo pessoal do Alex Teixeira, outro cria aqui da base vascaína, e provavelmente ele foi um elo de de ligar ali, né, o Alex Teixeira ao clube da Turquia. O Beşiktaş, no caso, que disputa esse ano aí a Liga dos Campeões da Europa e terá um orçamento de 240 milhões de reais a mais na sua folha, né, para fazer contratações, trazer jogadores, e isso, é claro, viabiliza eles de trazerem o Alex Teixeira. Eles também estarão contratando o Diego Costa, outra celebridade aí do futebol internacional, e segundo notícias aí do Jorge Nicola, um jornalista muito conhecido aqui no nosso futebol brasileiro, informou que o jogador irá receber algo em torno de 2,5 milhões de euros por ano, um valor que chega a 15 milhões de reais, e isso é muita grana de fato, cerca de 1,2 milhões de reais por mês, um valor muito alto que provavelmente nenhum clube aqui do futebol brasileiro conseguiria pagar ao atleta. Então, muito provavelmente nos próximos dias chegará uma definição. Ele, é claro, não virá vestir a camisa do Vasco da Gama, como todo torcedor vascaíno já imaginava. E com relação agora também ao João Tavares, um atleta que alguns dias atrás foi anunciado pelo Vasco da Gama como um reforço não para a equipe profissional, mas para o sub-20, mas pela condição, pela qualidade que o atleta tem. Muito provavelmente nos próximos dias, nos próximos meses aí no máximo, ele já estará indo ao profissional e sendo utilizado pelo Marcelo Cabo. Ele já está à disposição agora do treinador do sub-20. O contrato dele apareceu no bid da CBF e ele já pode estrear pelo Vasco da Gama, inclusive nesse domingo, na partida que o Vasco terá contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro das categorias sub-20. O Vasco atualmente é o líder da competição com 13 pontos e o São Paulo é o quarto colocado com a mesma pontuação. Um jogo que, é claro, vale a liderança do campeonato. O Vasco vem muito bem, 5 partidas, 4 vitórias e apenas um empate. Aquela goleada contra o Corinthians no último domingo, venceu o Sport nessa semana e enfrentará agora a equipe do São Paulo com possível reforço do João Tavares. Ele já fez, inclusive, ontem o seu primeiro treino pela equipe sub-20 e poderá já ser utilizado nesse domingo pelo treinador. Um contrato com o Vasco da Gama até o final de 2023. É um vascaíno de coração e sem dúvida nenhuma dará o seu máximo para fazer história vestindo a camisa
do Gigante da Colina. E falando em camisa, falando em uniforme, rapidamente também trazer a notícia sobre o quarto uniforme do Vasco da Gama, uniforme voltado às causas LGBTQIA+, uniforme que saiu na versão branca, inclusive essa que o Vasco estreou ali contra a equipe do Brusque pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, gerou certa polêmica durante um dia ali, né, da estreia desse uniforme. E ontem tivemos notícias que o Vasco agora estará estreando a versão preta, né? Houve a versão branca e agora estará estreando a versão preta, não mais no futebol profissional masculino, mas sim no futebol feminino. O Vasco quer dar uma olhada, quer voltar a atenção ao futebol feminino, a essa modalidade, então usará ela para que a camisa versão preta, né, do quarto uniforme possa ser utilizado e estreado. Vai ser praticamente a mesma ideia, né, do uniforme 4 na versão branca, uma listra diagonal, no caso, nas cores do arco-íris, com uma gola também mais nesse estilo do arco-íris. E também ela será aí disponibilizada para as vendas na primeira quinzena de agosto, ao mesmo tempo que também retornará às lojas do Vasco da Gama o quarto uniforme na versão branca, um uniforme que foi sucesso aí, muitos vascaínos gostaram e acabaram comprando. Volto a repetir, previsão de chegada aí na primeira quinzena de agosto. Mas vamos lá, né, rapaziada, seguindo e assim falar sobre a reforma de São Januário, algo que preocupa demais o torcedor vascaíno. Enquanto eu tô falando, vai passando aí o vídeo para vocês da reforma que o Alexandre Campelo assinou no ano passado com a W Torres. A W Torres aí seria a empresa responsável por buscar investidores no mercado para fazer essa reforma, que é uma reforma que gasta-se dinheiro, é claro. Para reformar um estádio é necessário ter investimento, é necessário ter grana, e o Vasco atualmente não tem como tirar do seu próprio bolso, e por isso trará investidores, e a W Torres seria a grande responsável por trazer investidores externos e também até mesmo por fazer a própria reforma, por ser uma empresa de engenharia, ser uma empresa de construir arenas, tanto que ela também fez aí a arena do Allianz Parque, a arena do Palmeiras, estaria também construindo agora o novo São Januário. Porém, tivemos notícias ontem oficiais que a W Torres vai reduzir a participação na reforma de São Januário, ou seja, o Vasco passará a ter mais responsabilidade nessa obra. Segundo notícias, o Vasco ainda segue otimista, mas agora será o principal responsável pela captação de recursos para tirar esse projeto da reforma de São Januário do papel, ou seja, traduzindo e resumindo, o Vasco será o grande responsável por buscar investidores no mercado. E por que isso está acontecendo? Primeiramente porque o CEO, o fundador, o presidente da empresa não está mais no comando da W Torres por conta aí de alguns problemas, e também o Alexandre Campelo, que era o presidente do Vasco, responsável por assinar ali aquele MOU no ano de 2020, não é mais o presidente do clube e agora está no encargo, no caso o Vasco da Gama, do presidente Jorge Salgado. Dois fatores que ajudaram muito para que a W Torres perdesse a sua participação na construção e na reforma, né, de São Januário. E volto a repetir, nesse MOU, no caso, nessa assinatura foi feita em 2020, o Vasco e a W Torres definiram, né, que as condições para juntos desenvolverem o projeto e a realizarem a captação dos recursos necessários junto a investidores, ou seja, ali naquele ano de 2020 a W Torres era o principal responsável por captar recursos externos. Porém agora, né, tivemos a notícia, o Vasco, inclusive em nota oficial, declarou que a W Torres passa agora a assumir papel de consultora e orientadora do projeto. Eles vão continuar participando das reuniões e do desenvolvimento do projeto, mas já não mais como principal investidor. O principal investidor agora é o próprio Vasco da Gama. O Vasco da Gama será o grande responsável por ir ao mercado, trazer nomes, trazer empresas, trazer investidores e colocar dinheiro aí na reforma do nosso estádio. Tem alguns benefícios? Tem, pois futuramente o Vasco receberá mais, pois como a W Torres seria ali o papel principal de conseguir investidores no mercado, eles, é claro, teriam ali mais direitos de ter camarotes para eles, ter cadeiras cativas. Isso, é claro, tiraria uma grana futura do Vasco da Gama, até teria certo valor dos ingressos que iria para a empresa, e agora isso será diferente. O Vasco terá uma participação maior, uma grana maior a receber no futuro e será aí, de certa forma, mais ajudado financeiramente. Terá um retorno maior financeiro com relação após o período de término na obra.
É claro, a gente espera que essa ideia realmente saia do papel, venha reformar São Januário. Eu estive lá nessa semana, é um estádio lindo, belíssimo, mas necessita sem dúvidas nenhuma de uma reforma, inclusive com urgência. O Vasco merece isso, o torcedor vascaíno merece isso, então esperamos que de fato ela venha vir para frente e a gente venha ter uma nova arena, um novo São Januário. Para finalizar, falar também rapidamente sobre o que ocorreu ontem relacionado ao sócio torcedor. Foi divulgado aí agora um novo programa de sócios que oferece descontos e benefícios além somente dos ingressos aos jogos oficiais do Vasco da Gama. É um projeto que inclusive alcança ali torcedores dos off-Rio, no caso aqueles que não moram aqui na cidade do Rio de Janeiro. E quais são esses benefícios? Ele vai oferecer aí desconto em empresas que o torcedor vascaíno utiliza no dia a dia, como lugares como um cinema, como aí uma depilação, a PlayStation Store, que é uma loja virtual, e também McDonald's, Spotify, iFood, Uber. Vai ter alguns descontos exclusivos que somente torcedores do Vasco da Gama, aliás, sócio torcedores do Vasco, poderão ter. A quantidade de benefícios, inclusive, supera até mesmo o valor pago para ser um sócio torcedor. Então é um verdadeiro clube de vantagens que ajuda demais o sócio e, é claro, é um grande programa de sócios torcedores e tem tudo para que se o torcedor vascaíno realmente quiser ser o maior sócio torcedor do Brasil, pelo fato de ter algumas vantagens, além de somente descontos para ingressos de jogos oficiais. O acesso para ter é apenas ser sócio torcedor. Você vai lá, faz o seu cadastro, Vasco Mais Alegria, e consegue esses diversos descontos que terão aí para utilizar no seu dia a dia. Inclusive já tem alguns, como 15% de desconto no Uber, 15% de desconto no iFood, 15% de desconto no Spotify Premium. É realmente um grande sócio torcedor, um grande programa de sócio que tem tudo para alavancar aí o nosso sócio e fazer com que o Vasco, quem sabe, se retorne a ser o maior programa de sócios torcedores do Brasil. É claro, isso passa muito pela atual diretoria, falta credibilidade e é por isso que atualmente a gente está aí com somente 60 mil sócios, mas esperar que isso venha voltar a crescer e o Vasco, com relação à sua torcida, vem estar no lugar de onde nunca deveria ter saído. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família venha crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!